Avançamos então para a segunda-feira, onde um outro relacionamento vai ser focalizado, que é o relacionamento de pais e filhos. E aqui o texto são 2 versos, os versos 20 e 21, e eles dizem assim. Vamos pedir que a produção coloque isso para nós. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Mais 2 textos aqui bem interessantes, irmãos. 2 versos, 2 conselhos, e novamente começando com a parte aparentemente mais vulnerável, que são os filhos, pelo menos por uma fase da vida, né? Novamente aqui, irmãos, os textos 20, os versos 20 e 21, passagem análoga a Efésios, mas eles estão debaixo de um outro texto que é o 5º mandamento, honrai pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa. E aqui, irmãos, o autor da lição, ele tomou um tempo para falar da importância, da influência que a liderança espiritual, especialmente do pai, não é que as mulheres não precisam exercer, mas especialmente do pai, exercem sobre os filhos. Então, irmãos, há muito que a gente poderia entrar nesse campo, mas em grande medida a postura do pai, o relacionamento do pai, é que traz um equilíbrio nessa e uma harmonização nessa relação. É claro, sem menosprezar o papel da mãe, sem dispensar o papel da mãe, porque seria loucura, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando ênfase ao pai porque é onde nós temos observado as maiores negligências, exceções ressalvadas. As mulheres parece que encaram com maior reverência os deveres da maternidade, mas a reverência da paternidade, os pais precisam assumir a sua posição como líderes espirituais, como amigo dos filhos, como líderes dos filhos, mas como um exemplo para os filhos. E a lição mencionou que, especialmente os pais, interagindo com os filhos e em amor e também com a firmeza, a disciplina adequada, isso vai promover um grande impacto na formação dos filhos. E olha que interessante, irmãos, os filhos são uma fonte especial, desempenham um papel essencial na família, mas também são fonte de alegria. Eu costumo brincar, filho é bom, mas dura muito, né, irmãos? A gente tem os filhos, e isso é bênção de Deus, bênção de Deus. Que os filhos durem muito e que os filhos busquem os pais. Eu sempre, quando a minha filha Joyce estudava no internato, eu dizia para os colegas, olha, a minha filha, ela só me liga quando tem necessidade de alguma coisa, e graças a Deus que liga para mim quando precisa de alguma coisa. Já pensou se fosse ligar para alguém, outro que não fosse eu, o pai ou a mãe, quando precisasse de alguma coisa? Graças a Deus que liga para mim quando precisa. Isso significa que, em última instância, o pai é uma referência de sustento, é uma referência segura. O demais vai cuidando das coisas menores, mas quando chega a um ponto, uma encruzilhada, pai, me ajuda, olha que bênção, que assim seja. Então os filhos nos proporcionam alegria, nos proporcionam preocupação, nos proporcionam trabalho, mas nos proporcionam muito contentamento. E mais uma vez essa relação também, pai e filho, Deus e suas criaturas também estão aí envolvidas, né? E é interessante também lembrarmos que o fato de os pais frequentarem a igreja implica em que uma porcentagem maior de filhos continuem frequentando a igreja. E ainda, o mais surpreendente é que a presença constante do pai, do homem, mais do que da mãe, tem um impacto ainda maior, fazendo com que mais filhos permaneçam na igreja na vida adulta. Olha que responsabilidade. Liderança espiritual. E aqui, irmãos, o conselho aos pais vem exatamente do auxiliar do professor, alguma coisa que eu extraí aqui, deixa eu só achar, que é essa explicação da irritação. Aqui o autor do auxiliar vai dizer o seguinte: por sua vez, os pais não devem irritar os filhos. E ele menciona que há um debate, o que significa isso? Que tipo de provocação é essa? Mas Ellen White apresenta
uma resposta muito interessante. Ela está na publicação da Review and Herald de 24 de janeiro de 1907, e ela diz o seguinte: Satanás se agrada quando os pais irritam seus filhos com palavras ríspidas e iradas. Então, muitas vezes a forma com que pais irritam seus filhos é dirigir-se a eles de forma ríspida e irada, especialmente em público. Então, pais, nunca repreendam seus filhos em público de maneira ríspida e irada. Se o seu filho em público comete alguma coisa, chame seu filho de lado, converse com ele, ou diz: olha, na primeira oportunidade nós vamos conversar, não repita esse procedimento, essa atitude. Mas quando pais se dirigem aos filhos de maneira ríspida e irada, essa é a forma principal que os pais, aliás, irritam os seus filhos. E com estes pensamentos, eu quero ainda acrescentar um ponto mais aqui, extraído dos comentários de Ellen White. Diz assim: os pais devem ser unidos em sua fé, para que unidos possam ser em seus esforços por criar os filhos na crença da verdade. Unidade dos pais, unidade dos filhos. Todo casal que une seus interesses de vida deve buscar tornar a vida um do outro o mais feliz possível. Então, quando o marido e a mulher estão interessados em tornar a vida um do outro o mais feliz possível, eles vão se unir para fazer a mesma coisa com os filhos. Em geral, o desajuste de filhos e o desajuste de lares não começa com os filhos, começa com o desajuste dos pais. E aqui Ellen White nos lembra de forma tão especial que quando o pai, o marido, está preocupado com a felicidade da esposa e a esposa com a felicidade do marido, eles se unem e isso eles fazem em favor de oferecer o melhor para os seus filhos. A chance de que isso dê certo é a maior possível. Agora uma palavra. Irmãos, a lição trouxe aqui alguns textos sobre a relação de pais e filhos, de promessas, especialmente Provérbios 2:26, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ainda for velho não se desviará dele. Esse texto não é uma profecia incondicional. Ele é um desejo que Deus expressa de que as crianças criadas com amor e carinho, no temor do Senhor, nos princípios da verdade, jamais se desviariam. Isso é uma intenção de Deus, não é uma garantia. E eu quero dizer agora uma palavra especialmente aos pais cujos filhos se desviaram da igreja. Primeira coisa, não devemos julgar os pais pelos filhos. Algumas famílias ajustadas, que estão tudo certinho, têm a tendência de uma certa soberba e uma tendência de criticar aqueles lares em que filhos se desviaram dos caminhos do Senhor, inclusive filhos de pastores. Irmãos, não devemos julgar os pais pelos filhos. Se nós fôssemos fazer isso, que nós diríamos de Deus, que criou Adão e Eva e os dois se perderam para Satanás, para o pecado. Então, não julguemos, não critiquemos, não digamos: se fosse meu filho. Não façamos assim. Não acrescentamos dor à dor que pais já possuem de ter os seus filhos afastados dos caminhos do Senhor. Erramos? Todos erramos. Aqueles que têm os filhos na igreja e aqueles que têm os filhos fora da igreja. Todos erramos. Todos cometemos erros. Não existem pais perfeitos. Não julguemos, não critiquemos e não condenemos. Pai que tem os filhos fora da igreja, não desistam de seus filhos. Orem por seus filhos. Orem, orem e orem. Falem o estritamente necessário quando necessário. Não os cansem com a ladainha de sempre. Orem e vivam vocês a vida cristã exemplar. Não fiquem pregando sermões, dando lição de moral continuamente. Orem, não desistam de orar por seus filhos. Se os filhos estão fora da igreja, eles escolheram esse caminho. Escolha deles. Atribuir isso culpa aos pais é uma injustiça, que não tem fim. Não cometamos esse erro. E se podemos fazer alguma coisa, oremos por esses filhos, por esses meninos, por essas meninas que estão afastados da igreja. São bons meninos. Bons meninos que em algum momento se desviaram, escolheram maus caminhos, se associaram com pessoas de outra cultura, de outras tendências,
mas isso não significa que são más, que estão perdidos. A semente está lá, é isso que diz Provérbios, a semente foi posta. E nós esperamos que com a ação do Espírito Santo e com a oração intercessória, eu acredito na oração intercessória, o coração dessas crianças, desses jovens, desses filhos já adultos, possa ser amolecido em algum tempo, seja lá por que razão for, eles aceitem o chamado para voltar para casa. Então, queridos, uma reflexão que não está na lição, mas eu me sinto no dever de fazê-la, até porque tenho testemunhado o sofrimento de muitos pais, que além de lidarem com o afastamento dos seus filhos dos caminhos do Senhor, ainda lidam com os olhares e as palavras ferinas e críticas a eles e aos próprios filhos. Que Deus nos ajude a sermos mais amorosos uns com os outros, a sermos mais misericordiosos uns com os outros, a sermos mais mansos uns com os outros e a orarmos mais uns pelos outros, muito mais do que criticarmos e do que emitirmos opiniões. Que Deus nos abençoe. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira.